Aleluia! Hoje é 10 de dezembro. Ezequiel 22, Deus diz: eu procurei entre eles, entre os homens, alguém que erguesse o muro, alguém que tapasse as brechas diante de mim, para que eu não destruísse esse povo, mas eu não encontrei ninguém. Até hoje Deus está procurando fiéis, homens e mulheres segundo o coração dele, para fazer isso. Esse tapar os muros significa proteção, livramento, para aqueles que não conhecem o Evangelho, para aqueles que não conhecem a Deus. Alguém que tapasse a brecha, que pregasse o verdadeiro Evangelho, para que as pessoas não fiquem na contaminação do pecado. A gente não sempre ouve isso. Irmão, fecha as brechas do pecado, para que o inimigo não toque ninguém. Porque Deus está dizendo, porque senão eu vou destruí-los. E Deus não encontrou ninguém. Que Deus encontre você como homem e mulher fiel que prega o verdadeiro Evangelho. Queridos, não pode ser mais claro. Deus está dizendo, eu procurei entre eles, eu procurei uma pessoa que erguesse os muros. O que é erguer esses muros? É pregar o Evangelho verdadeiro, porque a verdadeira pregação do Evangelho, oh meu amado, ela nos protege, ela nos guarda, ela nos traz livramento. A gente viver segundo o que está escrito na palavra, a gente tem toda a proteção da parte do Senhor. E quem é que precisa mais ainda dessa proteção nesses últimos tempos? São aqueles que não conhecem o Evangelho, são aqueles que são novos convertidos, mas muitas pessoas estão omitindo-se de pregar esse Evangelho real. O Evangelho de hoje é só porta aberta, milagre, é vitória, mas as pessoas não crescem espiritualmente, não se tornam pessoas maduras e ficam vulneráveis ao inimigo, e o inimigo derruba muitos. Olha que coisa linda! A palavra de Deus diz o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará de toda trama, toda investida, todo ataque, toda cilada, toda armação maligna. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, ela vai guiar, ela vai cuidar de você, ela vai te orientar, ela vai mostrar o caminho que você deve realmente andar. Então é isso que Deus está dizendo, levante um muro em volta daqueles que não me conhecem, levante proteção em volta daqueles que não sabem quem ainda eu sou, e aqueles que ainda são novos, são neófitos na fé, instrua-os para que eles cresçam na minha presença, sejam fortes, sadios e possam realmente viver todos os planos de Deus, todas as promessas e todos os milagres. Então os muros é o Evangelho real e verdadeiro que tem que ser pregado. Aí depois ele diz, alguém que tapasse as brechas. Quantos de nós não já ouvimos essa frase dentro da igreja? Meu irmão, fecha as brechas para que o inimigo não venha tocar em você. Qual é a brecha? É o pecado. E quantos estão pregando esse Evangelho real dentro das igrejas por aí? Chegando para esses famosos que estão vindo, esses que têm dinheiro, esses que têm muitos seguidores, e esses pastores estão orientando essas pessoas. Não é derrubar, não é querer que essas pessoas não estejam na igreja, não é querer que essas pessoas não se convertam, não é isso. Mas primeiramente eu vou logo dizer, é não permitir que essas pessoas subam no altar sem estar primeiramente liberta, sem primeiramente estar transformado. É pessoas que estão na prática mudando, cantando música sertaneja, música de traição, música de bebida, de alcoolismo, de prostituição, de tudo que não presta, mas estão dando palestra para casais, estão pregando por aí só porque tem dinheiro. Pessoas estas, queridos, que passam um tempão rodando o Brasil nas suas turnês, bebendo, se prostituindo, fumando. Aí quando chega nos seus ministérios, os pastores colocam em cima do altar para pregar. Tem um lugar de destaque bem na frente. Não são ministros, não são convertidos verdadeiramente. E que por que essa honraria toda? Só porque são famosos? No entanto, o que tem que predominar, o que diz a palavra, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Se o velho homem ainda está aí, meu irmão, você continua na mesma prática do passado, do velho homem, então na verdade está escrito, você não está em Cristo. E por que essas pessoas estão subindo no altar? Elas não precisam de oportunidade, não precisa subir no altar primeiramente. Elas precisam ter uma conversão, uma vida transformada de santidade na presença de Deus.
E o pior vem agora, onde Deus diz bem claramente: eu procurei alguém para levantar o muro, para atrapar as brechas, mas não encontrei ninguém. Porque senão eu vou destruí-los. Você que se diz crente, e você que se diz líder, que se omite de pregar a verdade, por alguma vantagem, por algum interesse, você vai ser cobrado do sangue de todas as pessoas que morrerem por causa da sua omissão e por causa do seu pecado, da sua vida fajuta de crente. Você vai ser cobrado do sangue de todo mundo que morrer por causa do seu mau testemunho. Acho que é melhor dizer assim. Em nome de Jesus. E a Bíblia diz que aquele que sabe que tem que fazer o que é certo e não faz, nisso já está pecando. Então o que dá a entender é que então muitos desses que continuam na prática mundana não se converteram. Você não é crente de verdade, porque suas práticas mundanas não saíram de você. E Deus está dizendo que vai destruir tanto um quanto o outro. A igreja que não prega o evangelho da santidade, do temor, da fidelidade a Deus, compromisso com Deus, não é igreja, é shopping. Evangelho que não traz mudança, que não traz transformação, que não traz libertação, não muda o caráter de ninguém, não é evangelho, é palavra coach, e é o mais que tem por aí. O evangelho nos confronta, nos leva a mudar, nos leva a ser transformado. Como diz Paulo, eu esmurro o meu corpo até reduzi-lo à escravidão de Cristo, porque o meu viver é Cristo, o morrer é lucro. Gasto-me e me deixarei gastar muito mais ainda por amor ao evangelho, por amor a vidas, para transformar vidas. Esse é o evangelho verdadeiro que nos muda e nos transforma. Meus amados, eu ouvi esse evangelho que liberta, que transforma e que muda a vida de alguém há 35 anos. E são 35 anos corridos. Não teve um intervalo no meio do caminho. São 35 anos sem cheirar uma tria de cocaína. 35 anos sem colocar uma dose de cachaça na boca. São 35 anos sem fumar uma pedra de crack. São 35 anos sem usar qualquer tipo de drogas, comprimidos que eu usar para perder os sentidos. São 35 anos sem dar um murro em ninguém, sem dar um tiro em ninguém, sem meter a faca em ninguém, sem brigar com ninguém. 35 anos. Não venha me dizer que é um processo. Se a pessoa quiser mudar e buscar a Deus de verdade, ela muda. Toda a minha família está na presença de Deus. Deus transformou a vida da minha esposa, que era umbandista, pagodeira, lésbica. Como é que vem dizer que não muda a vida de outros? Muda a vida de quem quer ser mudado. Meus queridos, que vocês sejam encontrados, meus amados, como aquele que prega o evangelho verdadeiro, que fala a verdade, doa quem doer. A verdade dói. A Bíblia diz que todo aquele que é exortado pela palavra, no momento traz um desconforto, mas aquele que recebe a exortação, receberá sobre a sua vida um peso de glória. Meu amado, e quando você prega a verdade do evangelho, por isso que está escrito: se tu quiseres me ouvir, obedecer à voz do Senhor, Deus está dizendo que você vai comer o melhor dessa terra. Agindo Deus, ninguém impedirá. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas isso tudo virá pela uma pregação verdadeira do evangelho. Que Deus possa encontrar você como um homem e uma mulher fiel, que não se rende, que não se vende, que não se corrompe, mas fala a verdade, o evangelho verdadeiro de Cristo.